Comunicado do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Sobre o pedido de quebra do sigilo bancário encaminhado pelo senador Renan Calheiros à CPI da Covid, a Jovem Pan vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. Pedidos do gênero são injustificáveis. Os balanços da Jovem Pan são publicados anualmente no Diário Oficial. Mas para que não restem dúvidas quanto à transparência do comportamento da emissora, republicamos os balanços em nosso site. As verbas governamentais podem ser conferidas no site www.portaldatransparencia.gov.br. Estranhamente, o requerimento estabelece que as investigações sejam feitas a partir do ano de 2018. Segundo o documento que justificou a sua criação, a comissão foi instaurada com o objetivo de, abre aspas, apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, fecha aspas. Como se sabe, a Organização Mundial de Saúde oficializou a existência de uma pandemia em março de 2020. A acusação de Calheiros, portanto, não se enquadra no fato determinado para a criação da CPI. Diferentemente do que afirma Calheiros, a história da Jovem Pan comprova que ao longo de seus 77 anos de existência, a empresa jamais disseminou fake news. Os profissionais da emissora divulgam fatos e os analisam segundo diferentes pontos de vista. O autor do pedido não especifica quais profissionais disseminaram notícias mentirosas e em quais programas isso teria ocorrido. Fica claro, portanto, que se trata de uma acusação genérica que tem por única finalidade cercear a liberdade de imprensa no Brasil. Olha, no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, se você quiser, você pode conferir todos os balanços patrimoniais da emissora de 2018 a 2020. Olha, gente, as demonstrações que reforçam a transparência da empresa estão exatamente como foram publicadas originalmente no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Tem muitas repercussões acontecendo, existem algumas entidades, inclusive da mídia nacional, que saíram em defesa da Jovem Pan e também do direito à liberdade de imprensa aqui no país. Eu gostaria de ler aqui. Em nota oficial, as emissoras de veemência o requerimento apresentado por integrantes da CPI da Covid-19. Para Berti, tal iniciativa não aponta qualquer dado ou informação concreta que justifique a adoção de medida extrema contra a Jovem Pan. Nota de repúdio também publicada pela Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. A Abratel afirma que não consegue identificar qualquer informação que respaldasse ou legitimasse tal medida e que não medirá esforços para que a liberdade de imprensa seja mantida. A AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, declara que se solidariza com a Rádio Jovem Pan. Em nota, afirma que qualquer tentativa de intimidação ao trabalho da imprensa é uma afronta à liberdade de expressão, direito garantido pela Constituição brasileira. A Associação Mineira de Rádio e Televisão também se pronunciou. Diz que repudia com veemência o requerimento e que entende tal atitude como atentado à liberdade de expressão. A entidade destaca que os trabalhos da CPI devem ser direcionados às investigações do governo federal e não à intimidação de uma emissora que está no ar há quase 80 anos. Personalidades e autoridades brasileiras também reforçaram a importância de se manter uma imprensa livre. A advogada e deputada federal Bia Kicis
demonstrou espanto com a atitude tomada pela CPI da Covid-19. A que ponto chegamos? A liberdade da imprensa sendo violada, assim como a imunidade parlamentar de deputados e liberdade de expressão do povo. A jurista e ativista Janaína Pascoal manifestou que a atitude é uma perseguição contra opiniões políticas e que a diversidade das opiniões deve ser respeitada. Para o deputado federal e ministro das Comunicações, Fábio Faria, a nossa sociedade precisa de diversidade de ideologias e posições políticas, sem cerceamento, para garantir a liberdade de expressão e uma sociedade democrática. O empresário e ex-secretário de desestatização do governo de Jair Bolsonaro, Salim Matar, considera uma afronta à liberdade de imprensa e declarou que o povo não pode aceitar um ato como este, inaceitável em uma democracia. O senador Jorginho Melo, vice-líder do governo no Congresso, publicou nas redes sociais uma afronta à liberdade de expressão, a tentativa de quebra de sigilo do Grupo Jovem Pan pela CPI da Covid. A banalização desse mecanismo mostra o desespero do relator e seu séquito lulista para confundir a opinião pública e criar factoides contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. A repercussão em relação a esse requerimento aí trazido pelo senador Renan Calheiros. Existem alguns outros portais que também estão repercutindo essa questão. Eu gostaria de dizer aqui para vocês alguns deles, como por exemplo o caso do Antagonista. O Antagonista diz o seguinte, numa nota inclusive redigida pelo jornalista Mário Sabino, dizendo que a misórdia de Renan Calheiros e Humberto Costa é mal redigida e pior, espantosamente desprovida de qualquer justificativa plausível. E não acaba aí não, nós temos também um texto de Merval Pereira no jornal o Globo, dizendo que a CPI da Covid-19 comete um verdadeiro abuso de autoridade, dentre várias outras notas que estão circulando, imprensa repercutindo, e eu quero ouvir um pouco os nossos comentaristas sobre esse tema. Serrão, você começa, como é que você enxerga a liberdade de imprensa depois desse caso? Pois é, a liberdade de expressão responsável, ela é a grande luta do momento, não só no Brasil, mas em toda a humanidade. Hoje, nós precisamos cada vez mais, o avanço tecnológico nos deu os meios, só que nós hoje carecemos de informações relevantes, corretas, precisas e difundidas corretamente, para se contrapor aqui exatamente ao movimento ideológico que vem tentando nos impor autoritarismos de toda a espécie. O que vimos nessa pandemia de Covid foi exatamente isso. Viramos ratinhos de laboratório em testes de engenharia de controle social. A maioria das pessoas percebeu isso. Eu chamo até a atenção desse assunto no artigo que escrevo hoje no site da Jovem Pan. Quem quiser ler, por favor, vai lá, visite o site da Jovem Pan e veja o meu artigo. Mas essa é a questão do momento. E o que houve agora nessa CPI da Covid foi um abuso total, não só da autoridade, mas uma prática fascista, nazista e comunista de personagens como Renan Calheiros e Humberto Costa e o próprio Omar Aziz. Todos eles, curiosamente, egressos do Partido Comunista do Brasil. Que curioso, né? Constantino, como é que você avalia essa situação? A CPI está bem dividida, tem senadores contrários, senadores favoráveis. Eu quero uma análise sua. Paulo, isso é uma aberração. Estamos diante de algo temerário, né? Isso sim, uma clara tentativa de censura, de intimidação estilo cangaço do trabalho da mídia independente, né? E todos, ou muitos, né, jornalistas alertando que o grande perigo vem do presidente porque dá umas respostas atravessadas, porque não respeita a liturgia do cargo. É condenável? É, mas não está ameaçando o trabalho da imprensa, não está colocando em risco a liberdade de imprensa. Isso sim. Isso partindo de uma CPI que tem poderes de juiz, né, com uma peça patética, genérica, que abusa claramente do poder, né? Agora, eu quero fazer aqui um contraponto para a reflexão geral, né? Porque a nota redigida pela Jovem Pan foi muito boa, né? E teve essa repercussão aí que vocês mostraram agora. Mas uma parte da imprensa tem culpa no cartório,
E qual é a culpa? É justamente passar pano para alguém como Renan Calheiros, para Omar Aziz, porque os instrumentos atendem ao interesse de desgastar ou mesmo derrubar Bolsonaro. Então, desde o início, eu aqui nesse programa, repito, essa CPI é circense e a gente perde tempo demais com ela. E do outro lado tem o quê? Um monte de jornalistas entrevistando o Renan Calheiros, deixando ele pautar a mídia, fingindo que ele é sério, esquecendo quem ele é e o que está em jogo ali, qual é o intuito verdadeiro. Então, isso ajudou, né, a esse tipo de arrogância autoritária, porque o Renan e os demais vagabundos sentem-se seguros, né, porque tem muito aliado bancando aí quase um trabalho de assessoria de imprensa na mídia. Então, eu quero dizer aqui que mexeram com a Jovem Pan, que é um veículo muito grande, tradicional, né, e aí teve que ter reação. Agora, a pergunta que eu faço daí, a reflexão, e se a Jovem Pan não fizesse parte desse alvo de ataque, mas os demais sim? Brasil Paralelo, que é um grupo que vem crescendo de forma meteórica, fazendo um trabalho seríssimo, inclusive tem uma parceria com a Jovem Pan, né? Ótimos documentários, recomendo muito, né? Mas e se fosse o resto? Alguns sites um pouco mais obscuros, ligados a formadores de opinião bolsonaristas, aí tudo bem? Aí passava batido? Então é isso que está em jogo aqui, nós temos que chamar atenção, porque é aquela velha fala de alerta do pastor alemão na época do nazismo. Primeiro vieram pegar comunistas, eu não era, deixei, depois ciganos, eu não era, deixei. Quando vieram me pegar, não tinha mais ninguém para me defender. E nós estamos brincando com nós estamos brincando de tratar como gente séria vagabundos lulistas e que tem muito poder na mão. Então, eles estão avançando e, dessa vez, mexeram com um veículo sério e houve repercussão e alguma reação. Apesar do que, mesmo assim, quero apontar, eu vi jornalistas ou formadores de opinião que se dizem liberais, alguns conservadores, aplaudindo. Quando alguém assim aplaude um arbítrio tão escancarado, só por ressentimento, só por picuinha em relação ao bolsonarismo, essas pessoas são as maiores ameaças às instituições democráticas, não o bolsonarismo. Então, é disso que se trata aqui, Paulo. Nós temos que usar esse acontecimento para chamar a atenção do risco que estamos correndo. Bruna, como é que você avalia esse cerceamento à liberdade de imprensa? Esse cerceamento, uma atitude completamente totalitária, só poderia ter acontecido no contexto com algum vínculo com a história da pandemia. E por que é que eu estou falando isso? Vou me explicar bem. Recentemente, acabou de ser lançado no Brasil um brilhante ensaio do jornalista do Aldo Maria Vale, chamado Vírus e Leviatã, onde ele aproveita o que aconteceu na Itália, todo aquele cerceamento que aconteceu na Itália, toda aquele violento abuso contra as liberdades individuais, para mostrar que a pandemia, ela realmente foi palco de todo tipo de abuso. E, de repente, o Estado de Direito foi suspenso em todo lugar. E muitas pessoas ficam achando que aqui foi só os governadores e os prefeitos no Brasil que fizeram isso, mas isso foi uma coisa generalizada. E eu gostaria de recomendar mesmo esse ensaio, que acabou de ser publicado pela editora Danúbio, justamente para a gente ver que é um problema que afeta outros países. E não é à toa que justamente nessa CPI da Covid, que é mais uma consequência do autoritarismo vindo à tona, tendo como pretexto uma doença, né, tendo como pretexto a exploração do terror psicológico das pessoas, não é à toa que tinha que ter vínculo com essa história de politização da pandemia, uma atitude completamente condenável e que nos faz recordar ali do comecinho do século XX, uma atitude totalitária, típica do momento em que o comunismo parece usar o vírus para se levantar. Muito bem, são 5 horas e 43 minutos. Vale destacar que liberdade de imprensa e expressão no Brasil deve ser absolutamente sagrada. E se há uma emissora que possui vozes dissonantes, ela precisa ser respeitada em primeiro lugar. Intervalo comercial aqui no 3 em 1, daqui a pouquinho a gente volta.